qui sort cette rentrée 2018 s'appelle Brise mourisque, Brise mauresque en français. Et pour moi, c'est la concrétisation de cette envie d'ouvrir vers ma musique, vers d'autres musiques. J'avais commencé à travailler sur ces bases-là avec l'album précédent. Et là, je crois qu'on a réussi à vraiment prendre un chemin de vrais mélanges. On croise des sonorités brésiliennes avec des sonorités arabes. Olá, amigos do Vida Revista, bem-vindos ao Caderno de Cultura. E hoje, dando continuidade aos nossos convidados brasileiros que estão morando na França, a gente tem a felicidade e o prazer de conhecer a Caro Ferrer. Caro, muito grato por participar agora desse nosso programa. E a Caro, ela é compositora, cantora e mestre em civilização e literatura lusófona. Então vamos começar a nossa conversa conhecendo um pouco você, Caro, a sua trajetória, você brasileira, agora morando aí na França. Conta um pouco para a gente da sua história. Carlos, antes de qualquer coisa, o prazer é meu. Eu te agradeço muito por esse interesse pelo meu trabalho, né? Eu, então, sou brasileira, sou do Rio, estou em Paris há 21 anos, de 2 anos para cá, com a perna na Brasília, para onde pretendo me mudar, mas isso ainda não foi feito. Então, moro aqui cheguei no ano 2000, cheguei para fazer um curso, a minha intenção, porque eu trabalhava com cinema no Rio, já era formada, trabalhava com cinema, queria ser roteirista. Então eu vim para Paris, porque os cursos de roteiro aqui ficavam mais baratos do que os cursos de roteiro no Rio. Eu tinha acabado de fazer um módulo com o Luiz Carlos Maciel, que faleceu, né? Há 2 anos atrás, acho. E eu era assistente de comercialização do Luiz Carlos Barretão, produtor, grande figura do cinema brasileiro. Mas aí eu não tinha francês para fazer um curso de roteiro, porque um curso de roteiro é uma coisa que tem que saber escrever muito bem, né? E rápido, dominar muito a língua. E aí eu fui fazer, então, um curso chamava DUF, Diplôme Universitaire d'Études Français, Diploma Universitário de Estudos Franceses, um curso que durou 1 ano para eu pegar a cancha de escrever. Eu já falava muito bem francês porque já estudava, tinha feito aliança francesa a vida toda, enfim. Minha mãe morava aqui, e aí eu, nesse meio tempo, fui trabalhar em bares, né? Como barmaid. E num dos bares que eu trabalhei, que se chamava Blue Note, um bar muito voltado para a música brasileira de ótima qualidade, era um prazer trabalhar nesse bar. Nossa, como eu me diverti, fui feliz nesse bar. O Blue Note não existe mais, eu trabalhei ali enquanto o bar estava sob a direção da dona Janete, pessoa muito importante aqui para a cultura brasileira, na época. Hoje em dia mora no sul da França. E trabalhando ali no bar, eu comecei a cantar. Foi uma coisa meio Cinderela, foi uma coisa... Eu nunca pensei em ser cantora, eu sempre fui louca por música, eu sou aquele tipo de pessoa que, sabe, escolhia a fita, na época era fita cassete, né, vocês sabem, ou a rádio boa para ir tomar banho, a rádio boa para acordar num sábado de manhã. Eu sempre fui fascinada por música, e brasileira principalmente. Então, trabalhar nesse bar onde passou Beth Carvalho, passou Emílio Santiago, passou um monte de gente boa. E o pessoal aqui na França que fazia música brasileira era muito bom também naquela época.
né? O quadro é outro hoje, porque muita gente voltou ou muita gente parou. Mas, enfim, foi trabalhando no Blue Note, no bar, que eu comecei a cantar. Teve um domingo, havia uma jam session aos domingos, e Lohan Oliveira, o pianista dessa banda base que recebia os músicos que vinham tocar, o solar, poderiam ser instrumentistas ou cantores, veio me chamar, porque claro que eu cortando os meus limões e ali de vez em quando pegava o microfone, sou muito palhaça, e cantava uma coisa ou outra. Ele falou, Carro, vem cantar, porque hoje à noite não tem cantor. Já são 3 da manhã e não teve nenhum cantor, só teve música instrumental até agora. Vem cantar. E aí ficou aquela coisa, vou, não vou, não sei cantar, mas o que é isso? Mas o que vão pensar? Eu sou a menina do bar, não sou cantora, enfim, acabou que fui, cantei Adeus América e cantei Por Causa de Você também, do Jorge Ben. Nem sabia qual era a minha tonalidade, nunca tinha estudado música, mas tinha feito conservatório de dança no Rio de Janeiro, né? Fui bailarina quase profissional, terminei o conservatório, enfim. Então eu tinha uma noção já de um certo conhecimento, digamos assim, pelo menos rítmico, de solfejos rítmicos, coisa que me ajudou muito mais tarde. Mas foi assim que eu comecei a cantar. Comecei a cantar no Blue Note no ano de 2003, estava grávida da minha primeira filha e foi num buraco que teve numa jam, precisavam de uma cantora e eu fui cantar. Eu lembro que eu era tão tímida e responsável e sem saber o que fazer, que eu sentei do lado do pianista de perfil, assim, o público ficava ali e eu de perfil segurava o microfone e cantei aquelas 2 músicas. Bom, e depois voltaram a me pedir no domingo seguinte, né? Era uma casa de show, mas no domingo era sempre a jam. E aí, cantando ali uma coisa ou outra, depois de muitos domingos. Gostei, tomei gosto, né, por aquilo ali, me senti aí, preparava uma outra musiquinha, e dizia, Lohan, se vocês me chamarem para cantar no próximo domingo, gostaria de fazer essa música aqui do Chico Buarque. Qual seria a minha tonalidade, né? E aí, enfim, me chamavam todo domingo e foi assim que eu comecei a cantar. Gostavam do meu timbre, não sei, gostavam da minha voz e foi uma coisa meio assim. No entanto, somente de 2005 para 2006 que eu resolvi fazer um repertório, peguei um violonista desses que frequentava o Blue Note, que gostava da minha voz, Jorginho Amorim, faleceu no ano passado, infelizmente. Grande mestre, me ensinou muita coisa de música, e aí eu comecei a fazer barzinhos com ele, voz e violão, nas horas vagas, porque continuava trabalhando em bar, né? O curso de roteiro foi uma coisa que foi ficando, apesar de eu já estar aqui há 3 anos, foi ficando, e a música foi entrando, enfim, foi uma coisa assim, como eu te disse, meio Cinderela, né? Então, 2005, 2006 até 2009, eu fiquei cantando muito em bar. Depois éramos um trio, entrou o Dadá Viana na percussão, paraibano, excelente percussionista. Era eu, Jorginho Amorim e Dadá. Ou o Julinho, substituindo o Dadá, um ou outro. Mas era muito bom aquilo ali. E eu entrei cantando coisas que as cantoras daqui não cantavam. Entrei cantando Zé Cabaleiro, Lenine, coisas da minha geração, né? Eu sou 80, 90, mais que 80. Com muita Marina, mesmo Marina ninguém cantava aqui. As cantoras aqui eram muito bossa nova, muito voltadas aos anos 60, 70, MPB.
aquela MPB de base, né, a primeirona. E aí eu já entrei cantando Chico César, coisas assim. E aí sambas, adoro samba, mas sambas dos anos 30, 40, muito Noel Rosa, Lupicínio. E aí eu criei um público. E depois de um tempo eu resolvi pegar poeminhas meus, coisinhas que eu escrevia, às vezes só uma estrofe, né? E que tentar criar uma melodia para aqueles versos. Foi assim que eu comecei a compor. Até hoje eu componho com a minha voz. Aí hoje eu já faço como dizer, o sistema inverso, né? Eu primeiro crio uma melodia, vamos dizer, uma parte A, uma parte B, tenho muita música sem refrão, e aí, tendo aquela estruturinha ali, eu depois vou letrar, né? Então, para resumir muito, em 2009 saiu o meu primeiro disco, que se chama Jasmim no Ar, um disco só de composições minhas, um disco muito simples, do qual eu às vezes gosto, às vezes não gosto, depende do meu humor, porque foi com aquele dinheiro que tinha ali para fazer, foi uma produção minha, eu que paguei. Então tem 4 músicas gravadas num estúdio, outras 4 num outro e as últimas 4 no Rio. Então é aquela coisa que eu sinto que não tem uma unidade, enfim, não é uma coisa super profissional, mas é um disco simpático. Jasmim no Ar, que por acaso me abriu muitas portas. Aí, Márcio Faraco, compositor super conhecido, brasileiro, morando aqui há anos, conhecido, excelente músico, excelente figura também. Se interessou, achou legal, quis compor algumas coisas comigo. Enfim, esse disco com o qual eu só pretendia registrar algumas coisas que eu tinha escrito pensando num filme, talvez, né? Pensando em nada, pensando... Eu escrevo muito, então aquele disco me abriu portas, eu comecei, aí veio o Lameque, que você conhece, Márcio, enfim, aí eu comecei a escrever para esses caras, ou junto com esses caras, né? Compor. Depois, em 2011, surgiu o meu segundo disco, Samba pelo Avesso, onde eu pretendia mostrar que no Brasil praticamente tudo é samba, né? Então tem um samba soul, tem um samba blues, tem um samba bossa, que a bossa nova é samba, né? Mas é um samba tranquilinho, meio cool jazz, né? Tem uma bossa, tem o quê? Tem samba de embolada, então eu tentei mostrar as diferentes vertentes do samba matriz clássico, carioca ou baiano, todos os desdobramentos do samba, e foi um disco que funcionou. Eu tive distribuição para esse disco, na época tinha um selo, e esse disco também abriu mais algumas portas. Eu entrei num circuito de festivais, de Musique du Monde, né, que chama a World Music aqui na França, representando música brasileira. Foi mais ou menos assim. Aí, depois, muito cansada de samba, daquela coisa muito tradicional, fiz um disco que se chama Desarmada, que saiu em 2014, já completamente independente, nem distribuição não teve. 2013 ou 2014, não me lembro mais, mas tinha acabado de acontecer assim, a quebra no mercado fonográfico com a internet. Ninguém conseguia selo, ninguém conseguia booker, ninguém conseguia mais nada, porque ninguém sabia o que ia ser do mercado fonográfico, pois não se vendia mais disco. E esse disco que eu gosto muito, Desarmada, foi uma coisa assim um pouco pop, teve uma intenção de cansada do samba, da música tradicional, tudo sempre muito tradicional, quis mostrar. Peguei todas as minhas músicas de amor e fiz baladas. Algumas mais jazz, algumas mais pop, tem uma coisa um pouco reggae, tem até alguma coisa um pouco afro, que trabalhei com Adriano Dedê, grande percussionista, músico que também
tá por aqui. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre que não vem para esse mundo pra me ver aperrear. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre que você anda mudado e eu não vou te acompanhar. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre que não vem para esse mundo pra me ver aperrear. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre porque passo o meu recado e você não quer escutar. O canto da sereia vem pra escravizar. Promete o deleite, mas vai acorrentar. Nessa coisa de posse, não me deixo levar. Me criei na leveza, solta, brisa, valsar. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre que não vem para esse mundo pra me ver aperrear. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre que você anda mudado e eu não vou te acompanhar. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre que não vem para esse mundo pra me ver aperrear. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre porque eu passo meu recado e você não quer escutar. Et si tu n'existais pas, je réinventerais l'amour d'un homme peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Si tu n'existais pas, si tu n'existais pas, si tu n'existais pas, não sou mulher rendeira, nem sou mulher rentar. Não tenho paciência, e pouco posso ensinar. Mas sei que querer bem é deixar respirar. Você não é o meu ioiô e nem sou sua iaiá. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre que não vem para esse mundo pra me ver aperrear. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre que você anda mudado e eu não vou te acompanhar. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre que não vem para esse mundo pra me ver aperrear. Eu tenho febre, menino, eu tenho febre porque passo o meu recado e você não quer escutar. Febre, menino, eu tenho febre que não vem para esse mundo pra me ver aperrear. Febre, menino, eu tenho febre que sempre fui muito viva e não quero desbotar. Febre, menino, eu tenho febre que não vem para esse mundo pra me ver aperrear. Então, a Carro, além de cantora e compositora, ela tem uma área de pesquisa que eu achei extremamente interessante e fascinante, que são as influências, né, da cultura árabe na formação da música popular nordestina, né? Então, a Carro tem aí uma pesquisa, um estudo muito interessante, e a gente vai ouvir um pouco sobre o que são os instrumentos musicais, né, Carro, também, né, que tem a ver com a cultura árabe. Fala um pouco disso. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu quis fazer um mestrado, porque eu sou formada em letras, mas da parte técnica, tradução, né? Sou formada em tradução português e inglês. E aí eu sempre lamentei porque eu sou muito leitora, adoro ler, adoro escrever, e a vida inteira lamentei, me formei em dezembro de 1997 pela PUC Rio de Janeiro. Então, você imagina, né? Fui fazer mestrado em 2015, quase 20 anos depois. E porque sempre lamentei não ter escolhido a área de literatura que me convinha, me representava, me refletia muito mais. E aí, tinha uma ideia, né? Para você se inscrever no mestrado aqui na França, tem que ter mais ou menos um projeto, tem que ter um projeto. Não precisa ser um projeto definitivo, mas tem que ter um projeto. E aí, eu sabia que eu queria falar sobre música nordestina, não sabia se eu ia abordar o lado mais político da questão, porque eu sempre senti na mídia brasileira, que é muito carioca e paulista, né? Uma preferência pelos artistas do Sudeste aos artistas do Nordeste,
salvo aqueles do Nordeste que já estavam no Sudeste, né? Como, bom, Daniela Mercury nunca saiu de Salvador, mas era super mediatizada, grande artista, mas enfim, Chico César, Baleiro, Lenine e tal, todo mundo ali já no Rio ou em São Paulo, né? Pessoal da minha geração. E aí eu tinha vontade de investigar isso melhor e tinha vontade de... Sou fascinada, Carlos, por música nordestina. Assim, eu posso virar uma noite ouvindo Belchior, ouvindo Zé Ramalho, Fagner, Elba, o Grande Encontro, né, onde se reuniam Geraldo Azevedo, Elba, Alceu, Zé Ramalho. Nossa, isso fez muito parte da minha vida. Eu morei em Natal e morei em Fortaleza. Sou uma carioca também que de alma muito nordestina. Nordeste lá para cima, né? Ceará, Rio Grande do Norte. Enfim, então em 2016, já fazendo o meu mestrado, que acabou... comecei pesquisando a música nordestina e a poesia oral nordestina, acabei fazendo uma tese sobre Chico César, que para mim é a figura mais espetacular da música e da poesia brasileira, porque além de ser músico, ele é um grande poeta, também além de ser um grande jornalista, foi secretário, né, da Cultura na Paraíba. Chico é uma figura assim... Eu acho que ele merecia muitas teses, porque eu não consegui, na minha tese, na minha dissertação de mestrado, colocar nem um terço do que ele, nem um quinto, eu acho, do que o que ele é e representa. Mas eu fiz uma dissertação, Chico César, Vida e Obra, defendi o beradeirismo de Chico César, a coisa marginal, né, da estrada e da música dele. Mas aí ficou, nesse pesquisando poesia oral, que depois resolvi fazer Chico César, ficou ali muito material. Nesse material tinha uma coisa que não entrava muito diretamente com o Chico, que era a influência árabe na poesia oral, principalmente no repente, né, nos desafios, e na música, nos instrumentos musicais nordestinos. E eu fiquei com aquele material ali, vivia lendo e relendo. Volta e meia ali, Oswaldo Truzzi, um professor, eu nunca entendi se ele é da Unicamp ou da Universidade de São Carlos, mas que dizia que, como o Luiz Soller também dizia, selecionei uma frase aqui do Luiz Soller para a gente falar sobre isso, o estranho mundo sobrevivente, né? O Luiz Soller dizia que os rabequeiros, violeiros e poetas do sertão eram os continuadores do esplendor da cultura árabe, né? O Oswaldo Truzzi, muito depois, vem já numa coisa mais científica, né? Com artigos, teses, confirmar isso, né? Por A mais B. Então, eu fiquei lendo esses caras e outros e já tinha essa intuição. Quando você escuta a Elba cantando, a maneira, Bethânia também um pouco antes, né? Aquele vibrato, isso não é uma coisa da música brasileira, né? Tem a ver com o fado português, mas tem a ver muito com... Porque da onde é que vem o fado português também, né? Portugal tendo sido invadido pelos mouros, né? Naquela época se dizia os mouros. Então, eu fiquei fuçando aquelas coisas ali e eu tinha cantado por João Pessoa, Fortaleza, em julho e agosto de 2016. Tive meu mestrado no final de junho, e aí fui para o Brasil com minhas 2 filhas, fiquei 2 meses pelo Nordeste, onde compus, sei lá, uns 20 cocos e baiões. Letrei
e tudo, e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou, então, pegar aquele material todo do meu mestrado que não foi diretamente usado com a minha dissertação, né, digamos, tese, que acabou sendo Chico César, e vou fazer um disco. Vou fazer um disco, eu vou roupar, vou dar uma roupagem árabe para esses cocos e baiões. Claro que eu ouvia cantoras libanesas, eu ouvia cantoras marroquinas, eu já tinha entendido que na prática poderia ser possível casar aquela rítmica do coco e do baião. Tem uma ciranda e tem uma milonga também no disco. Eu falei, eu vou usar uma base brasileira de violões, de percussão brasileira, de surdo, de conga, de pandeiro, e vou ornamentar tudo isso com instrumentos árabes e orientais. E foi isso que eu fiz com o Brisa Morisca, que é o meu quarto disco. Água de salina, ardendo sedenta pra correr. Tal a turmalina, azulada só quando o sol nascer. Quem dirá sem dor, quem dirá sem paz? E o que aqui demora, não serena, quer viver. É jangada e sando, mar adentro sem vacilar. Seu olhar atira no cio jogo, eu me vejo na mira do fogo, cruzado, fuga e desejo. A sina não cala e nem se cansa de esperar. A rua termina e você sabe no que vai dar. Esse maesse era, oh, se era. Si maierarara, água de salina, ardendo sedenta pra correr. Tal a turmalina, azulada só quando o sol nascer. Quem dirá sem dor, quem dirá sem paz? E o que aqui demora, não serena, quer viver. É jangada e sando, mar adentro sem vacilar. Seu olhar atira no cio jogo, eu me vejo na mira do fogo, cruzado, fuga e desejo. A sina não cala e nem se cansa de esperar. A rua termina e você sabe. Beco sem saída é o desejo. Ganhando a partida é o desejo. Não se foge assim nesse beijo. É a correnteza do nosso mar. E aí, Carro, assim, conhecendo melhor o seu trabalho, ouvindo essas composições, eu fiz o exercício de identificar essas características da cultura árabe, né, na tradição e nas composições nordestinas, né? Então, é fascinante de você perceber o quanto que é nítida realmente a presença da cultura árabe, né, na formação da música nordestina, né? Eu comecei a fazer esse exercício e é fascinante, né? Ouvir também as suas composições e perceber o quanto que isso está próximo, né, da cultura árabe. Muito legal, viu? Muito legal. A Ibérica, o
Oswaldo Truzzi fala muito dessa coisa da Arabo-Ibérica, né? Porque a Ibéria foi muito mundo árabe. A Andaluzia toda era muito árabe. Só na Andaluzia acho que ficaram mais de 7 séculos, né? Então, aqueles portugueses que vinham para o Brasil, já na primeira colonização, eles eram muito árabes, eles tinham aquela herança, aquelas raízes, a música, aqueles instrumentos, né? O cavaquinho é filho do laúde, luth em francês, que é primo irmão da bandúria, bandurria em francês, né? Que eu usei muito no disco. Quando você ouve as violas, viola de aço, né? Viola de 10, viola de 12, não sei exatamente quais são, mas ali no sertão, né? Tem. O Luiz Soller diz que os rabequeiros, a rabeca é muito árabe. Os rabequeiros, olha ele aqui, os violeiros e os poetas do sertão são a maior representatividade da cultura árabe, né? O desafio dos cantadores, né? Tem no repente aquela coisa, você chega, aí vem outro que responde, mas eu e sua mãe, aí começa a briga e ganha, o público escolhe, né? Quem é que versou melhor, quem é que foi mais criativo, quem é que foi mais original. E isso é totalmente árabe. O desafio é totalmente árabe. O Oswaldo Truzzi diz também. O Suassuna, que se apoiou também muito nesse livro do Luiz Soller, né? Sobre a influência árabe no sertão. Suassuna, que era fascinado pelo sertão, descreveu o sertão por A mais B mais C mais D em toda a sua obra, né? Enfim, Oswaldo Cruz diz que somos tributários da cultura árabe desde o início da civilização, falando em século XVI. Então foi assim, realmente lendo e constatando, porque eu sempre senti no canto de Elba, por exemplo, uma coisa muito diferente, né? Muito a ver com o fado, por exemplo, que o fado português, né? Aquele lamento, aquele vibrato, aquela coisa de fazer durar aquela frase. Isso é muito árabe, né? Então, eu tinha essa intuição e aí tive essas comprovações, pesquisando essas pessoas. E foi assim. Agora, eu não sou uma cantora, não falo árabe, não sou nordestina, meu canto é muito sudestino. Eu não sei vibrar, não sei cantar vibrando. Mas eu achei que fosse dar para fazer um disco cantando cocos e baiões. Aí procurei nas letras colocar referências do povo nordestino, principalmente sertanejo, né? E coisas em comum, já que eu estava cruzando as duas músicas e os instrumentos desses povos, né? E aí me enveredei por questões de migrações, porque os árabes são muito migrantes, e até hoje o nordestino migra muito, e migrou, né? Sobretudo antes do governo Lula, onde a situação no Nordeste melhorou bastante mesmo, né? Então, o nordestino é um povo que vinha do Nordeste para o Sudeste para poder ganhar dinheiro. Aquilo ali era terra de ninguém, era muito esquecido o Nordeste, né? Situação de pobreza, das secas, principalmente no sertão. Então, tudo a ver com os árabes também, que situação de seca, de deserto, migram para as ex-colônias, sejam elas francesas,
espanholas ou italianas, estão sempre migrando, né? Então, não só na música, mas também na história, tem muitos elementos em comum. E aí, nas letras, eu explorei a coisa um pouco nessa ciranda, né? Eu falo de separação de casal, porque um está indo embora, na rede, a coisa dos pescadores, e, enfim, tentei mostrar o que eu vejo em comum dos povos árabes e dos povos nordestinos, porque são diversos, o Brasil é enorme, né? O resto é seu, tá tudo fora do lugar. Contradição, isso de você ir depois querer voltar sem pressa. O verso é meu, o resto é seu. E já que eu sou lira, ainda quer mais. Essa canção encerra então a sua peça. Resto de farsa, leva essa página que não vira. Vai, e se você ainda vem, é um moinho que já não gira. O verso é meu, o resto é seu, tudo começa a se encaixar. Provocação, você pedir, se enganar, fazer promessa. Né? Como eu te falei, até hoje, como eu comecei, eu aprendi a cantar e a entender de música na estrada. Não tenho uma escola, né? Sou formada em letras e em dança. Então, não me acompanho, então não faço live. Tem gente que faz live a capela, mas eu acho aquilo ali muito chato. Me desculpem, com todo respeito por quem faz, eu acho as cantoras que vão ali e cantam a capela, eu não gosto, não. Eu preciso de pelo menos um pandeiro e um violão comigo, e fica complicado você fazer isso, né, em vídeo chamada, um aqui, o outro tá ali, o som não fica bom, então não vamos fazer uma coisa assim, entendeu? Gambiarra, não vamos fazer. Mas é isso, a gente canta em casa, né? Se diverte, escreve, cria, vamos seguindo, né, Carlos? Mas ao longo desse programa a gente vai ter a oportunidade de ouvir bastante do seu trabalho, tá? O Sérgio vai estar aqui com a gente, vai fazer a edição, e a gente vai se despedindo então, tá bom? Então, muito grato para quem nos acompanhou, muito grato, Carol, o Sérgio aqui também, que está fazendo nosso apoio. Então, um abraço, até a próxima aí. Um abraço, obrigada.